Shalom Aleichem a todos, a paz seja convosco, amados, servos de Deus de todo o Brasil e de todo o mundo que possa estar me ouvindo neste momento. Dando continuidade na série de vídeos, Daniel revelado pelos apócrifos, estimulando essa sequência de vídeos, esse intento desses vídeos que eu fiz foi para mostrar aos irmãos que somos livres e temos que ser livres. Não escravos do sistema humano, que esconde muitos segredos, esconde muitos segredos de nós, que manipula. É claro que ainda tem líderes sinceros, homens de Deus, mulheres de Deus ainda, nesse tempo agonizante em pecado, ainda existe. Mas muitos lobos, como o próprio Messias já tinha nos dito, que ia surgir milhares. E não podemos ficar à mercê deles, recebendo engodos deles, manipulações, e ficarmos atados a esse sistema. Não, temos que ser escravos do Senhor, e não escravos do sistema humano. Quando eu fiz essa sequência de livros, estou fazendo essa sequência de vídeos, que tá aí, Daniel 8, revelado pelos apócrifos. Quem viu a leitura que eu fiz no outro capítulo, viu o que eu falei no primeiro. Quem está vendo esse terceiro, é melhor voltar para o primeiro para ir entendendo. Eu mostrando que certas revelações, eles fazem certas revelações escatológicas, alguns líderes fazem, e dizem informações que você olha, de onde é que ele tira essas informações? De onde é que ele tira? Num curso teológico, tal e tal, sim, tá certo. Aí quando se fala de apócrifo, certos livros pseudos canônicos, não inspirados, livros históricos, aí mais muitos, até no templo mesmo que eu frequento, havia até briga. Aí diz, isso não serve não. Esses 66 livros para mim é o suficiente. É claro que aí a palavra de Deus é imutável, mas existem várias outras coisas que nós temos que analisar. A palavra de Deus é imutável, é perfeita, é santa, é pura. Mas existem muitas outras coisas que também foram escritas por pessoas, por profetas, por servos, que o homem pegou e disse, tá certo, mas não serve não. Ou até serve como uma basezinha histórica, uma coisa ou outra, mas não é para levar em relevância não. Isso aqui é o suficiente. Tá certo. Os 66 livros da Bíblia, protestante, que tem a católica, que tem alguns a mais, aí eles, não, isso aqui é o suficiente. Não, tá certo. Tem aqueles outros, é o suficiente, tá certo. Mas tem outros para nós analisarmos. Agora, quando por exemplo, com esse título de Daniel 8 que eu trouxe, eles revelam, quem já viu no outro vídeo vai entender. Aqui eu vou direto já, né? Quem não viu os outros, vá para entender. Aqui eu já vou direto. Falam que o carneiro do Daniel 8 e o bode, esse carneiro aí é Dario, rei dos Médios do Persa. O carneiro. E o bode é o Alexandre, o grande. Quem conhece já vê o filme, né? Sabe bem. Mas de onde é que ele tirou isso? E decifrar, e começa a decifrar todo ele e falar, explicar. Mas de onde é? Uns interpretam essa passagem aí como algo que vai acontecer ainda. Não, gente. Vou mostrar que já aconteceu. Agora, é claro, dentro do livro, mais à frente, tem coisa sim que vai acontecer ainda. É para o futuro mesmo, é pro tempo do fim, é o final mesmo. Tem coisa aí. Mas esse capítulo em especial, que tem alguns até que interpreta que não vai acontecer, não. Tem coisas à frente, mais à frente, em outros capítulos, dentro de Daniel mesmo, que mostra aí sim, o fim mesmo, as características do final mesmo. Como eu já disse, esse inimigo que vamos ler aqui, descobrir aqui, é um protótipo de algo tão terrível, de alguém tão terrível que surgirá no futuro, fazendo coisas abomináveis como esse aqui também. Mas esse capítulo, essa história especial que eu trouxe para vocês, já aconteceu e vamos ler aqui. Mostra claramente. Aí diz, é ele. Mas de onde é que tirou isso? Do livro apócrifo, de Macabeus. Ou pode ter até outra fonte. Mas essa fonte aqui já me diz tudo. Agora diz, não serve não presta não. Não serve, não presta, quando tem algo ali que aponta para os falsos profetas. Aí eles não querem. Mas quando é algo para te tornar inteligente, sábio, como os políticos e os ricos, que estão apertando com essas PEC, cada vez mais apertando mais, não quer pobre rico não. E nem quer o pobre sabido não. Ele quer ele burro, sem nada,
Massa de manobra na mão deles. É a mesma coisa os falsos profetas. Querem vocês sem conhecimento. O que eles têm, eles não dizem. Eles dizem distorcido. Que é para manipular vocês. E vocês ser massa de manobra na mão deles. Mas esse, não. Mas ainda existe líderes sinceros, mulheres sinceras, que o que sabe passa de verdade. O que aprende, passa. Essa é a missão do servo do Senhor. O que aprende não ficar para si só não, como eu. Eu não fico para mim só. O que eu aprendo eu trago para os irmãos abrir os olhos também. Meu objetivo é que vocês abram os olhos e se libertem. Sejam escravos do Senhor e não do homem. Vamos ler? Quem já viu no capítulo 2, ou quem já viu no vídeo 2, sabe o que eu disse. Em relação ao que eu fiz a leitura de todo o capítulo 8 de Daniel. Agora vamos desvendar ele pelo um apócrifo que... Ah, presta não. É mesmo? Tá certo. Vamos começar. 1 Macabeu. Não é um livro inspirado por Deus, não. Deus não inspirou, não. É um livro histórico que aconteceu, verdade, realidade, que aconteceu. De Matatias, um sacerdote, que se irou-se com a invasão daqueles pagãos em Jerusalém naquele tempo. Se revoltou, se começou a combater. Morreu, mas depois deixou seu filho Judas Macabeu e continuou a história. Combatendo e destruindo todo aquele povo pagão. É a história dele, é real, aconteceu. Aconteceu depois que Daniel proferiu aquelas palavras da profecia, 400 anos depois mais ou menos aconteceu. 400 anos depois. Quando o Senhor falou a abominação da desolação, naquele tempo que vamos ver hoje. Naquele tempo que Jesus proferiu essa palavra, abominação da desolação, tinha se passado mais ou menos 200 anos. Que era algo que ia acontecer semelhante àquilo que tinha acontecido. Mais ou menos quando ele falou, tinha se passado já 200 anos. E Daniel, quando proferiu, tempo para o futuro, foi 400 anos depois mais ou menos. Vamos ler, vamos decifrar todo o capítulo 8 agora. Só lendo já vai decifrando tudinho. Vamos ler? 1 Macabeu, vamos lá. Depois de ter saído da terra de Cetim, Alexandre, o macedônio, filho de Felipe, que já tinha dominado a Elarde, venceu Dario, olha, rei dos Medos e do Pérsia. Rei dos Medos e dos Persas. Viu lá? É de livro, você viu? Você leu o 8, já vai estar dizendo, né? Já está mostrando quem é o carneiro. Olha quem é. Dario, rei dos Medos e dos Pérsias. E tornou-se rei em seu lugar. Vamos ler de novo. Depois de ter saído da terra de Cetim, Alexandre, o macedônio, filho de Felipe, que já tinha dominado Elaide, venceu Dario, rei do Medo e dos Pérsias, e tornou-se rei em seu lugar. Olha aí o bode peludo destruindo o carneiro. Está lá tudo dizendo, ó, já está desvendando. Destruiu ele e tornou-se rei em seu lugar. Empreendeu então numerosas guerras, apoderou-se de fortalezas e eliminou os reis da terra. Avançou até as extremidades do mundo e tomou os despojos de uma multidão de povos. E a terra silenciou-se diante dele. Assim exaltado, seu coração se elevou. Olha, decifrando tudo aqui. E recrutou um exército sobremaneira poderoso, submetendo províncias, nações e soberanos que se tornaram seus tributários. Depois disso tudo, caiu doente e percebeu que ia morrer. Olha o chifre quebrado. Percebia que ia morrer, caiu doente. Convocou então, presta atenção agora, os 4 chifres. Convocou então seus oficiais, os nobres que tinham com ele convivido desta mocidade, e estando ainda em vida, repartiu entre eles o reino. Alexandre havia reinado por 12 anos, quando morreu. Seus oficiais tomaram o poder, cada qual no lugar que lhe coube, todo sigilo diadema após sua morte. E depois deles, seus filhos, durante muitos anos, e multiplicaram os males sobre a terra. Você viu lá, Daniel, quando disse, o chifre é quebrado e é repartido 4 reinos, mas os 4 não tiveram o mesmo poder que ele. Foi isso que ele repartiu o reino aos seus generais e amigos que conviveram com ele a vida toda. E dos 4, quando a revolta dos ímpios chegasse no máximo, dele surgiria um pequeno chifre. Vamos continuar lendo. E no final aqui diz, e multiplicar os males sobre a terra. Quando a revolta dos ímpios chegasse no máximo, aí surgiria o chifre pequeno. Vamos ler quem é esse chifre? Aí vamos lá, olha aqui. Dele saiu aquele rebento ímpio. Olha só. Antíoco Epifane, filho do rei Antíoco. Ele tinha estado em Roma como refém.
e se tornava rei no ano 137 da dominação dos gregos. Por esses dias apareceu em Israel uma geração de perversos. Esses perversos aqui é gente, no meio de Israel, é transgressores da Torá. No profundo, na tradução mais, também é traduzido por assim, transgressores da Torá do Senhor. Que seduziram a muito com essas palavras. Vamos, façamos aliança com as nações circunvizinhas, pois muitos males caíram sobre nós, desde que delas nos separamos. Agradou-lhe tal modo de falar, e alguns dentre o povo apresentaram-se em ir ter com o rei, o qual lhe deu autorização para observar os costumes pagãos. Construíram então em Jerusalém uma praça de esporte, segundo os costumes das nações. Restabeleceram seus prepúcios e renegaram a aliança sagrada. Assim associaram-se aos pagãos e se venderam para fazer o mal. Ora, quando Antíoco se viu consolidado no seu trono, pretendeu apoderar-se também do Egito, a fim de reinar sobre os dois reinos. Invadiu, pois, o Egito à frente de um exército poderoso, com carros, elefantes, cavaleiros e uma grande esquadra, e travou combate com o rei do Egito, Ptolomeu, o qual recuou diante dele e fugiu. Muitos tombaram feridos. As cidades fortificadas do Egito foram tomadas, e Antíoco apoderou-se dos despojos do país. Tendo assim vencido o Egito, no ano 143, e compreendeu o caminho da volta, subiu contra Israel e contra Jerusalém com um exército numeroso. Entretanto, olha a chave, completando lá. Entretanto, com arrogância no santuário, tomou para si o altar de ouro, o candelabro com todos os seus acessórios, a mesa da apropriação, as vasilhas para libações, as taças, os incensórios de ouro, o véu, as coroas, a decoração de ouro sobre a fachada do templo, do qual tirou todo o revestimento. Tomou, além disso, a prata e o ouro, os utensílios preciosos e os tesouros secretos que conseguiu descobrir. Carregando tudo isso, partiu para o seu país, depois de ter derramado muito sangue e proferido palavras de extrema arrogância. Olha que lá está dizendo. Por isso levantou-se grande lamentação sobre Israel e em todas as localidades do país. Chefes e anciões gemeram, moças e moços perderam seu vigor. Murchou a beleza das mulheres, todos recém-casados entoou uma elegia. Ficou de luto a esposa em sua câmara nupcial. A terra estremeceu por causa dos seus habitantes e toda a casa de Jacó se cobriu de vergonha. 2 anos depois, o rei enviou para a cidade de Judá o Misaca, que veio a Jerusalém com um grande exército. Presta atenção, viu? Um acordo de paz. Destruiu quem neles confiava. Olha aí. Viu em Daniel? Veja agora. Dirigiu-se aos habitantes com palavras enganosas de paz. Olha. Ganhou-lhes a confiança e, de repente, caiu sobre a cidade, golpeou-a duramente, chacinou a muitos de Israel. E agora? Saqueada a cidade, entregou-as às chamas e destruiu-lhes as casas e as muralhas. Levaram prisioneiro as mulheres e as crianças e apoderaram-se do gado. Então reconstruíram a cidade de Davi, dotando-a de grande e sólida muralha e de torres fortificadas. E dela fizeram a sua cidadela. Tomaram ela para eles, né? E ali fez muro, levantou outras coisas, fez dela a fortaleza. Povoaram-na de gente ímpia, homens perversos, e nela se fortificaram. Abasteceram-na de armas e viveres. Abasteceram-na de armas e viveres, e nela depositaram os despojos tomados em Yahushalaim, Jerusalém, tornando-se assim uma armadilha enorme para nós. Aquilo era uma emboscada para o lugar santo, um adversário maléfico para Israel constantemente. Derramaram sangue inocente em redor do santuário, e o santuário profanaram. Por sua causa fugiram os habitantes de Jerusalém, e ela transformou-se em habitação de estrangeiros. Jerusalém tornou-se estranha em sua progênie, e seus próprios filhos a abandonaram. Seu santuário ficou desolado como um deserto, suas festas converteram-se em luto, seus sábados em injúrias. Sua honra em vilipêndio, a sua glória igualou-se à ignomia, e a sua exaltação mudou-se em pranto. O rei prescreveu, em seguida, a todo o seu reino, olha aí, que faz alusão à parte do Apocalipse, ao fim, e tem gente que diz que isso vai acontecer. Não, já aconteceu. Agora tem coisas dentro do livro, mais para frente, que mostra que são coisas referidas ao futuro. Ele é um protótipo de algo que virá no final também. Agora preste atenção, olha aqui o desfecho. O rei prescreveu em seguida a todo o seu reino
que todos formassem um só povo, renunciando cada qual aos seus costumes. Olha, um só povo. O rei prescreveu em seguida a todo o seu reino que todos formassem um só povo, renunciando cada qual aos seus costumes particulares. E todos os pagãos conformaram-se ao decreto do rei. Já era pagão mesmo, né? Aí nem ligava. Também muitos de Israel comprazeram-se no culto dele, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. Além disso, o rei enviou por emissários a Jerusalém e a cidade de Judá ordens escritas para que todos adotassem os costumes estranhos de seu país, e impedisse os holocaustos, o sacrifício e as libações no santuário, profanasse sábados e festas, contaminasse o santuário e tudo que é santo, construísse altares, recintos e oratórios para os ídolos, e imolasse porcos e animais impuros, que deixasse também incircuncisos seus filhos, e se tornasse abomináveis para toda sorte de impureza e profanações, de tal modo que olvidassem a lei e subvertessem todas as observâncias. Quanto a quem não agisse conforme a ordem do rei, esse incorreria em pena de morte. Nesses termos ele escreveu a todo o seu reino, nomeou inspetores para todo o povo e ordenou às cidades de Judá que oferecesse sacrifício em cada cidade. Muito dentre o povo aderiram a eles, todos que eram desertores da lei, e praticaram o mal no país, reduzindo Israel a ter de se ocultar onde quer que se encontrasse refúgio. No 15º dia do mês de Carleu, do ano 145, o rei fez construir sob o altar do holocausto, olha agora, a abominação da desolação, que era o quê? Uma estátua de Zeus dentro do templo do Senhor. Também, vamos ler aqui de novo. No 15º dia do mês de Carleu, do ano 145, o rei fez construir sob o altar dos holocaustos a abominação da desolação, que é o quê? Uma estátua de Zeus dentro do templo. Também nas outras cidades de Judá erigiram-se altares, e as portas das casas e nas praças queimaram-se incenso. Quanto aos livros da lei, os que lhe caíam nas mãos eram rasgados e lançados no fogo, onde quer que se encontrasse. Em casa de alguém, um livro da aliança, ou se alguém se conformasse à lei, o decreto real o condenava à morte. Na sua prepotência, assim procediam contra Israel, com todos aqueles que se fosse descoberto, mês por mês, nas cidades. No dia 25 de cada mês, ofereciam sacrifícios no altar, levantando sobre o altar do holocausto, cada dia 25 de cada mês, ele... Deixa eu ler aqui essa parte. No dia 25 de cada mês, ofereciam-se sacrifícios no altar, levantados sobre o altar dos holocaustos. Quanto às mulheres que haviam feito circuncidar seus filhos, eles, cumprindo o decreto, as executava, com os mesmos filhinhos pendurados nos pescoços, e ainda com os seus familiares, e com aqueles que haviam operado a circuncisão. Apesar de tudo, muitos em Israel ficaram firmes e se mostraram irredutíveis e não cometeram nada de impuro. Aceitaram antes morrer que contaminasse com os alimentos e profanar a aliança sagrada, como de fato morreram, que eles mataram. Né? Foi sobremaneira grande a ira que se abateu sobre Israel. E aí, minha gente? Ah, não presta não esse livro apócrifo. É mesmo? Aqui. Desvendando todo o 8 por aqui. Por esse livro. Por esse livro aqui eu desvendo todo ele. Grande parte. E aí? Carneiro? 2 chifres. Medo-Persa, Dario. Bode peludo? Alexandre o Grande. Chifre pequeno. Depois, Alexandre o Grande, né? Combate o mundo todo. Não tem força para ele domina todo mundo. Daí cai doente. Mas o doente pega o seu reino e distribui para os seus 4 generais e amigos de infância. 4. O chifre grande se separa em 4. Mas não tem o mesmo poder dele. Depois, quando a renúncia dos ímpios chega a seu máximo, desse meinho sai um chifre pequeno. Um rebeto ímpio, que é Antíoco Epifânios, que se intitulava como Deus. Ele queria se insurgia como Deus, como autoridade máxima. Como os Zeus grego, ele se considerava assim. Agora, é claro, que você deve ter visto, mas tem o 3 e o 4, né? Tem, é a sequência, são títulos, é os filhos. O rei Antíoco morre, deixa o outro, tudo ruim, tudo ruim. Aí vem o 2, 3, todos eles perseguidores de Israel e das terras dali, é tudo ruim. É toda essa sequência, tudo ruim. Aí você olha assim também, sim, mas dizem, mas aí tem uma passagem que você leu dentro do 8, que fala assim, que ele não cairia por mão humana. Que ele não cairia por mão humana. Como é que é isso? Vamos ler
Olha, outro cumprimento da profecia, que ele não ia cair por mãos humanas. Vamos lá. Está no capítulo 6 de Macabeu, vamos ler. O rei Antíoco percorria as províncias do Planalto, quando ouviu dizer que havia na Pérsia uma cidade chamada Elimaida, famosa por suas riquezas, sua prata e seu ouro, e que seu templo era riquíssimo, dotado de véus tecidos de ouro e de couraças e armas, aí deixada por Alexandre, filho de Felipe, o rei macedônio, que por primeiro reinou sobre os gregos. Dirigiu-se então para lá, pretendendo ocupar a cidade para saqueá-la, mas não conseguiu, porque os habitantes, tendo tomado conhecimento do seu intento, opuseram-se a ele, de armas na mão. Obrigado a fugir, foi com grande mágoa que partiu de lá, para voltar à Babilônia. Ele estava ainda na Pérsia, quando vieram anunciar-lhes que as tropas enviadas contra a Judéia haviam sido destroçadas, e que Lísia, tendo seguido para lá, à frente do poderoso exército, tinha sido obrigado a fugir diante dos judeus, o qual se tinha tornado mais temível por causa das armas, dos recursos e despojo abundante arrebatado aos exércitos vencidos. Além disso, havia removido a abominação, a gente sabe o que é, né? Que ele erguera sobre o altar de Jerusalém, bem como havia cingido de alta as muralhas do santuário como outrora. E ainda Betsur, uma das cidades do rei, ao ouvir tais notícias, o rei ficou aturdido e fortemente agitado. Lançou-se ao leito e caiu doente, acumulando por não lhe serem sucedido as coisas segundo o seu desejo. Permaneceu ali muitos dias, enquanto uma profunda tristeza se renovava continuamente nele. Chegou mesmo a pensar que estava a ponto de morrer. Chamou todos os seus amigos e disse-lhe: sumiu o sono dos meus olhos e o meu coração está abatido pela inquietação. E disse a mim mesmo: a que grau de aflição me vejo reduzido, em que imenso vagalhão agora me debato. Eu que era tão bondoso, olha só, e amado nos tempos do meu poder, agora, porém, assalta-me a lembrança dos males que cometia em Jerusalém, quando me apoderei de todos os objetos de prata e ouro que lá se encontravam e mandei exterminar os habitantes de Judá sem motivo. Reconheça agora que é por causa disso que estes males se abateram sobre mim. Vede com quanta amargura eu morro em terra estrangeira. Mandou vir Filipe, um dos seus amigos, e o estabeleceu à frente de todo o seu reino. Entregou-lhe o diadema, o manto e o anel do sinete, encarregado da tutela de Antíoco, era o outro, seu filho, e de prepará-lo para o trono. Ali morreu o rei Antíoco, no ano 149. Apenas soube que o rei tinha falecido. Vamos ler aqui nessa parte, 16. Ali morreu o rei Antíoco, deixou seu filho a tutela do seu filho, sobre Filipe, né, seu amigo, e preparar ele para o trono. E depois ele morre no ano 149. Apenas soube que o rei tinha falecido. Lísias proclamou o rei jovem Antíoco, e quem havia educado desde pequenininho, e deu-lhe o nome de Elbator. Já é outro aqui, já é o filho, né? A sequência, tudo ruim. É tudo ruim. Como disse também na profecia, diz também assim que aquele chifre pequeno que ia se levantar era mau, astuto, e muitas outras coisas mais, como a gente já leu. Mas não ia ter o mesmo poder de Alexandre o Grande, como não tinha. Você vê que ele tentou pegar aquela cidade, entrar naquela cidade, é a descrição perfeita. Ele tinha poder, arrasou, massacrou o povo santo, destruiu um monte de poderosa. Mas tinha canto que ele não tinha, como dizer, ele não vai ter o mesmo poder do primeiro, do grandão, do Alexandre. O Alexandre esmagou com força mesmo. Mas você vê aqui nesse capítulo que ele tentou pegar uma cidade, pegar as coisas que Alexandre tinha deixado na outra. Ele tentou pegar, mas não conseguiu. O povo da cidade se armou-se, aí ele não conseguia recuar. Ele não tinha, como diz, não tinha o mesmo poder do primeiro, do Alexandre. Mas era mau e fazia muitas coisas. E a sequência, se eu fosse ler aqui, a gente ia ver muitas coisas ser decifradas aqui dentro. No capítulo 9 de 2 Macabeus, conta mais detalhadamente como foi a doença. Ele começou a ficar uma dor terrível na barriga, uma dor terrível. Mostra no 2 Macabeu, capítulo 9, mostra que uma dor terrível na barriga, uma dor incrível, uma dor imensa. E depois daquela dor imensa, terrível, aí ele caiu doente, os caras botaram ele na maca, começou a levar, e a carne começou a ficar podre. Começou a ficar podre, de verme começou a sair dele. Ninguém estava aguentando a podridão do corpo dele. Terrível, terrível. Aí você vê um complemento dessa história, como foi essa doença, lá no 9. Aí todo mundo olhou assim, que estava vendo, no 9 já explica. Capítulo 9 de 2 Macabeu já explica, encaixado melhor com essa. Que o povo olhou assim e disse: olha, a soberba do rei, que queria ser Deus, como se achava Deus. Mas olha aí, o Deus do céu deu um castigo. Olha como foi agora, carne ficando podre. Ninguém suportava a sua carniça. E aí? Não foi destruído por mão humana. Olha aí o cumprimento.
Eu poderia explicar, tem muitas coisas para mostrar, para ler, para mostrar aos irmãos, mas isso aí já dá para o irmão sentir. Para os irmãos que me ouvem já sentir que de um livro apócrifo, que muitos proíbem, não é para ler não, que eu completo e preencho um livro histórico. É um livro histórico que aconteceu, real de fato, que decifra completamente esse capítulo. Que aqui, Daniel fala agora, 400 anos e anos depois, num futuro distante, aí acontece. É essa história aqui. Ó. Isso aqui que eu trouxe para vocês, estimulando os irmãos a ler, a ser curioso. Se não gostar, se não quiser, isso aqui não presta não, joga para lá. Mas você vai descobrir muitas coisas que é coerente com as escrituras, que não é absurdo, não, é coerente. Que os homens que disseram que botavam não. Mas tem aí para a gente ler, vamos ler. Nós somos livres em Cristo, vamos ler. Se não prestar, não gostar, não quiser, isso aqui é demais, joga para lá. Não como isso ou aquilo, não, mas com conhecimento. Se libertem. Sejam livres em Cristo, se libertem. Esse foi o intuito de eu mostrar para vocês. Que nesse livro também tem muito conhecimento e decifra muitas partes das escrituras. Eu podia ler muito mais coisas aqui, ó. E a gente decifrar muitas outras. Eu ia decifrando através desse livro, dentro dessa história aqui de Daniel, e outras mais, muitas coisas aqui dentro. Mas não ia ficar muito extenso o vídeo. O meu objetivo é só mostrar aos irmãos e provar que, olha aí, que a gente consegue decifrar mesmo muitas coisas. E tem muito mais aqui que eu podia ler muito mais e decifrar aqui. Junto com os irmãos que estão aí me ouvindo. Mas isso foi só um intento. Para mostrar que não sejam dominados pelos homens. Não sejam escravos da religião, mas escravos de Cristo, servos de Deus verdadeiros. Sejam livres. Sejam livres. Leiam, estudem, se libertem. O meu povo peca por falta de conhecimento, pois não examina as Escrituras. Examina as Escrituras, disse o Senhor. Ali tem todo o segredo para a vida eterna e testificam de mim. De Jesus, ele falando. E aí? E essa mensagem que deixo para vocês, amados em Cristo, servos de Deus, que Deus abençoe a todos e a todos os seus familiares. Até a próxima. Amém.